Continuando então a nossa aula sobre educação do campo, agora nós estamos na parte 3. Então eu te convido a vir aqui estudar uma parte do texto que eu trouxe para você e ao longo da aula a gente vai fazendo alguns comentários sobre essa modalidade de educação tão importante para o nosso estudo, para a nossa sociedade e que cai na sua prova. Vamos lá. Assim, é possível afirmar que a educação do campo se fortalece por meio de uma rede social composta pelos sujeitos coletivos que trabalham com a educação do campo e que dela se aproximam. Nessa rede encontramos ONGs, universidades, secretarias estaduais e municipais de educação, movimento sindical, movimentos e organizações sociais, centros familiares e de formação de alternância. Perceba que, ainda que a educação do campo venha atender a população do campo, nós temos outros sujeitos envolvidos que também lutam pelos direitos da população do campo. E aqui a gente também tem a marca da pedagogia da alternância, justamente porque eu tenho que alternar períodos, eu tenho que respeitar o ciclo de produção agrícola, eu tenho que alternar entre as necessidades e as possibilidades da população do campo. Ainda que o MST seja o sujeito forte na rede social, como já foi dito, ele irradia o debate da educação do campo e atrai os sujeitos que com ela trabalham, fortalecendo assim a sua própria atuação política na organização de uma proposta pedagógica que valoriza a cultura camponesa e que questiona as relações de classe que marcam particularmente a realidade do campo brasileiro. Então, o sujeito mais forte que está no centro da luta da educação do campo é o MST, mas ele acaba envolvendo, dada a relevância do tema, envolvendo outros sujeitos, como ONGs, como universidades, que com certeza têm sim que promover os seus projetos de extensão na educação do campo. Nós temos outras instituições também familiares que se voltam para a população do campo. Então, a luta não é só do MST, ele é o sujeito mais forte. O texto de Munarim caracteriza o Movimento Nacional de Educação do Campo, que se aproxima do que denominamos rede social de sujeitos coletivos do campo. Então, aqui nós temos mesmo esse movimento, se trata de um movimento nacional para a educação do campo, não é preenchido, não é composto apenas por sujeitos do campo, mas nós temos outros sujeitos da sociedade também envolvidos, por isso que chamamos de uma rede social de lutas para a educação do campo. Assim, reiteramos o nosso pensamento de que a concepção de educação rural expressa a ideologia governamental do início do século XX e a preocupação com o ensino técnico no meio rural, considerado como lugar de atraso. Já a educação do campo sempre expressa a ideologia e força dos movimentos sociais do campo na busca por uma educação pública que valorize a identidade e a cultura dos povos do campo numa perspectiva de formação humana e de desenvolvimento local sustentável. Então, a gente muda aqui a percepção. Lá atrás era entendida a população do campo como uma população atrasada e que não tinha nada a contribuir. O objetivo da educação do campo, não. É sim de valorizar aquele cenário e aquela população, formando-os no campo, para o campo, mas também contribuindo para toda a sociedade. Os sistemas de ensino adotarão providências para que as crianças e os jovens portadores de necessidades especiais, objeto da modalidade de educação especial residentes no campo, também tenham acesso à educação básica, preferentemente
Olha, está escrito assim, tá? A gente usa sempre preferencialmente, mas aqui está preferentemente em escolas comuns da rede de ensino regular. Então, se a proposta é incluir as crianças com necessidades especiais, logo a educação do campo, ela também deve aí suprir as necessidades especiais dos alunos. Então, a educação especial também presente na educação do campo. A organização e o funcionamento das escolas do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas tradições. Das experiências que se encontram consolidadas e que tendem a oferecer possibilidades de atendimento escolar no campo, cabe destacar a pedagogia da alternância, que conta com o reconhecimento dos sistemas de ensino, da comunidade do campo, dos movimentos sociais, sindicais e de estudiosos da educação, com módulos escolares definidos de forma a articular aprendizagem escolar e a aprendizagem no âmbito familiar comunitário. Esta metodologia teve o tempo destinado a atividades comunitárias normatizada por meio do parecer número 01 de 2006. Então, a pedagogia da alternância, além de observar os períodos em que dá para se trabalhar e os períodos em que tem que manter suspensas as aulas por conta do ciclo da terra, o ciclo agrário, eu também vou alternar o trabalho com o conteúdo convencional com as interações familiares, comunitárias, com o campo, com as práticas, com as experiências do povo do campo. Fruto das demandas dos movimentos e organizações sociais dos trabalhadores rurais, a educação do campo expressa uma nova concepção quanto ao campo, o camponês ou o trabalhador rural, fortalecendo o caráter de classe nas lutas em torno da educação, em contraponto à visão de camponês e de rural como sinônimo de arcaico e atrasado. A concepção de educação do campo valoriza os conhecimentos da prática social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, identidade, enfim, como lugar da construção de novas possibilidades de reprodução social e de desenvolvimento sustentável. E aí nós temos que falar um pouco também a respeito da formação dos profissionais que trabalharão na educação do campo. Esses profissionais, eles não vão trabalhar da mesma forma que trabalham nas escolas urbanas. Se eles não tiverem intrínsecos ali na sua cultura também e na sua profissionalidade, esse respeito, essa valorização à cultura agrícola, aos povos do campo, de nada adianta a gente ter toda essa estruturação. Então, vamos aqui falar um pouquinho a respeito. Formação de profissionais. O Programa de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, esse é o programa. Oriundo das discussões desenvolvidas no primeiro Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária, ENERA, realizado em 1997, tem sido o principal programa destinado às parcerias de educação na reforma agrária. No PRONERA existem projetos de educação de jovens e adultos visando a alfabetização, escolarização e capacitação dos trabalhadores dos assentamentos da reforma agrária, além de projetos de formação inicial, como a pedagogia da terra e a licenciatura em educação do campo. Existem projetos de formação continuada, como a especialização lato sensu em educação do campo.
Os cursos de letras, história, geografia e agronomia também são desenvolvidos no contexto do Pronera. Então, quando a gente fala de uma educação que vai se voltar especificamente para a educação do campo, os nossos profissionais devem ser formados para tal. Então, justifica uma especialização em educação do campo, justifica que as licenciaturas adentrem aos conhecimentos sobre a educação do campo. Então, são projetos desse programa Pronera. Quais são os desafios da educação do campo? Nós já percebemos que nós temos bastante conteúdo, nós temos fundamentação suficiente para uma educação do campo de qualidade, mas nós temos muitos desafios também, e sobre isso que eu quero falar com você. O baixo número de estudantes na zona rural é resultado da falta de políticas públicas voltadas para a permanência daqueles que vivem no campo. Sendo assim, professores e alunos enfrentam várias problemáticas como a falta de infraestrutura, alimentação, formação continuada, recursos e materiais didáticos. Ou seja, como a população que reside no campo é muito pequena, acaba tendo pouca atenção também, porque nós sabemos que acaba não abalando o poder, né? Não influencia, porque são poucos. Nós temos que fazer um trabalho de permanência desses povos do campo, mas como a gente tem pequenas populações, as poucas escolas que existem têm uma infraestrutura precária, os professores não têm formação específica para tal, muitas vezes não tem merenda na escola, os recursos e materiais didáticos são escassos, ou seja, se trata de um tema extremamente importante para a sociedade, mas que os nossos governantes devem se voltar com políticas públicas para atendê-los. Lembrando que a educação do campo implica em diversos reflexos para a sociedade, desde a atenção para o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, mas também para a valorização da cultura desses povos. Qual o perfil do educador para trabalhar em uma escola do campo? Qualquer professor da escola urbana pode trabalhar na educação do campo? Está apto? Está preparado? Vamos ver. Segundo Caldart, um autor que trata a respeito, o educador do campo deve ser aquele cujo trabalho principal é o de fazer e o de pensar a formação humana, seja na escola, na família, na comunidade, no movimento social, ou seja, é aquele que vai formar um cidadão crítico e reflexivo, mas também atento à sua realidade. Esse é o perfil desse educador para iniciar o seu trabalho na educação do campo. E aí, nós vamos resolver algumas questões para a gente treinar e aprender aí o que a gente já viu na nossa aula. Então, vamos lá. Não corresponde a um dos princípios da educação do campo. Lembra que eu ainda falei assim, vai cair. Não, então não é um princípio. Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia. B. A implementação de um projeto de formação que siga os conteúdos curriculares e metodologias previstas para a educação escolar do campo. C. Incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos específicos para as escolas do campo. D. Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o atendimento da especificidade das escolas do campo. E. Controle social da qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. Perceba que a questão está pedindo um que não é princípio. Às vezes você vai ler e você vai falar assim, nossa,
atende à educação do campo. Só que a pergunta aqui não é uma reflexão que atenda, tem que estar escrito como princípio e que a gente viu durante a aula. Vamos lá então, qual alternativa você assinala? Resposta correta é a B. Isso aqui não é um princípio. Implementação de um projeto de formação não corresponde aos princípios. E aí você tem que voltar lá no nosso conteúdo, no materialzinho, e ver quais são esses princípios. Questão 2. Na modalidade de educação básica do campo, a educação para a população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região. São características da educação do campo. Vamos lá. A. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às necessidades e interesses dos estudantes da zona rural, que em geral circulam em torno da formação para a ocupação de postos de trabalho nas grandes cidades. Veja comigo, até aqui está perfeito. Agora, os conteúdos, eles não vão girar em torno de uma formação para a população do campo ir trabalhar nas grandes cidades. A educação do campo não tem foco em formar as pessoas do campo para o mercado de trabalho urbano. O foco é no desenvolvimento do campo mesmo. B. Construção de uma identidade escolar definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. C. Adequação das atividades educativas à natureza do trabalho da zona urbana. D. Organização escolar própria, combinando a adequação do calendário escolar às condições climáticas da zona urbana e às fases do ciclo agrícola. E. Formas de estruturação e metodologias pertinentes à realidade do campo, como a pedagogia da terra, pela qual se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio das competências e habilidades, a fim de assegurar a inserção no mercado de trabalho das cidades, processo inevitável diante do êxodo rural. Vamos lá. Aqui a nossa alternativa tem que ser características da educação do campo. Essa voltada para a formação no mercado de trabalho das cidades, completamente errado. C. Adequação das atividades ao trabalho da zona urbana, errado. Adequação às condições climáticas da zona urbana, errada. Então eu deixo para você. Qual está certo? A ou a B? A fala que nós estamos formando para a ocupação de postos de trabalho nas grandes cidades. Errada. Então, a correta é a B. Construção de uma identidade escolar definida pela vinculação com as questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia. Resposta correta é a B. Perceba que quando a gente responde questões, a gente estuda 2 vezes, até mais, porque a gente já lembra de outros pontos estudados. Então, é muito importante essa prática para os seus estudos. Guarda isso. Questão 3 e última. Tendo em vista as diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da educação básica do campo, estabelecidas pela resolução do Conselho Nacional de Educação, nós temos: a educação do campo abrange a educação básica em suas etapas de educação infantil e ensino fundamental, excluindo o ensino médio, e a educação profissional técnica de nível médio integrada com o ensino médio. Essa uma aqui está errada. Eu não vou excluir o ensino médio e eu também tenho que promover a educação profissional e técnica. 2. A educação do campo destina-se
ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida. Por exemplo, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras e indígenas, ok? 2. A educação do campo deverá atender no ensino regular e preferentemente as populações rurais que não tiveram acesso ou não concluíram seus estudos no ensino fundamental em idade própria. 4. A organização e o funcionamento das escolas do campo respeitarão as diferenças entre as populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas tradições. Perfeito. A 3 não está errada, não está certa, porque ela foge do foco. O foco da educação do campo não é só EJA. Eu devo sim promover a educação de jovens e adultos, se tiver demanda, mas o foco não é o EJA, o foco é a educação básica ali regular. Então, alternativas corretas 2 e 4, alternativa B, confere. Ah, nós temos mais uma questão, eu tinha falado que era a última, vamos lá. O tema é tão importante que eu me empolguei colocando mais questões aí, mas vamos aproveitar. Caldart esclarece que não há como verdadeiramente educar os sujeitos do campo sem transformar as circunstâncias sociais desumanizantes e sem prepará-los para serem os sujeitos destas transformações. Dessa forma, está correto afirmar que a educação do campo tem por objetivo construir sujeitos conscientes de sua condição, mas incapazes de se posicionar a favor dos interesses dos camponeses, de uma sociedade mais justa e contra as injustiças frente a um sistema reprodutor de desigualdades? Até aqui ela está certa. O que matou a alternativa foi esses incapazes. Na educação do campo, eu tenho que formar sujeitos que sejam capazes de se posicionar a favor, capazes de se posicionar a favor dos camponeses, capazes sim de lutar pelos seus direitos. Então, a alternativa A é errada. Construir sujeitos conscientes de sua condição, de se conformar com a situação de injustiça que a sociedade lhes impõe? Negativo. Conformar nada. Eu tenho que formar cidadãos que lutem pelos seus direitos e que sejam contra as desigualdades. C. Construir sujeitos conscientes de sua condição e capazes de se posicionar a favor dos interesses dos camponeses, de uma sociedade mais justa e contra as injustiças frente a um sistema reprodutor de desigualdades? Corretíssima. D. Construir sujeitos conscientes de sua condição e capazes de se posicionar a favor dos interesses dos camponeses, de uma sociedade menos justa? Não, de uma sociedade mais justa. E a favor das injustiças, em detrimento de seus interesses? Negativo. Ele tem que lutar pelos interesses. Então, a alternativa correta, alternativa C, perfeita. E aí, nós encerramos a nossa aula sobre educação do campo. Eu adoro estudar com vocês e eu espero que você também tenha gostado da aula sobre educação do campo. Te desejo boa sorte no momento da sua prova e bons estudos. Até mais!